Olá pessoal, tudo bem? Temos essa topologia aí hoje para a gente implementar algumas configurações. Nós já temos uma VLAN configurada, na verdade duas VLANs, a VLAN 10 na rede 192 ou 6810. Nós temos uma VLAN 20 implementada embaixo, que é 192 6820. A proposta é que a gente possa então fazer uma alteração dessa topologia. Como nós já temos o serviço de VLAN implementado aqui, nós já vamos deixar aqui, né, como serviços implementados. Vamos deixar aqui como primeiro da lista aqui a nossa VLAN. E a proposta da aula de hoje é implementarmos o serviço de DHCP. Vamos então fazer uma configuração dinâmica de endereços IPs e vamos também, dentro desse endereçamento dinâmico, vamos atribuir também endereço Default Gateway e também do servidor DNS. Para esse exemplo, vamos criar aqui então um servidor. Vamos montar aqui uma conexão com o servidor. Vamos conectar esse servidor aqui à rede 192.168.10.0 e vamos cabeá-lo aqui ao switch. Vamos fazer uma atribuição manual de endereço para esse servidor. Vamos colocar aqui o endereço, esse servidor aqui vai ser o servidor web e DNS. Vou colocar aqui tudo em caixa alta, DNS e web. E nós vamos atribuir um endereço estático para ele com a definição 192.168.10.254, pertencente a essa rede aqui. Nós vamos então configurar. O nosso servidor DHCP vai ser implementado no roteador. Então, por esse motivo, nós vamos apenas implementar aqui o serviço DNS Web e também o endereçamento estático para essa máquina. Vamos acessar a máquina, o servidor neste caso, vamos vir em desktop, configuração de IP e vamos atribuir a configuração que nós planejamos. Agora vamos atribuir o endereço aqui, tanto do servidor DNS, tanto também do Default Gateway. O Default Gateway é o endereço de saída dessa rede para outras redes, que aqui é o 92.168.1. E aqui o nosso servidor DNS será o mesmo endereço, né, que essa máquina predispõe, já que ela será o nosso servidor. Vamos vir aqui, depois de feito, fechar. Vamos vir em serviços. Vamos vir também em DNS e vamos agora visualizar aqui o serviço DNS. Em DNS, vocês têm aqui a opção de serviço DNS. Vocês podem observar que ele está desativado, está off. Vamos ligá-lo e vamos dar um nome de domínio para esse servidor DNS. Vamos dar um nome aqui chamado www.aluno.com. Depois de ter digitado aqui o nosso domínio, vamos digitar aqui o nosso endereço, associando esse nome de domínio a esse endereço IP. Depois de feito, vamos adicionar que o nosso servidor DNS está configurado. Vamos vir aqui em serviço HTTP e vamos visualizar que ambos, tanto HTTP e HTTPS, está ativado. Então, o nosso servidor web já está ativo por padrão. Feito isso, vamos apenas testar antes mesmo de configurar o nosso servidor DHCP. Vamos agora vir na máquina da VLAN 10 e vamos fechar aqui. Vamos abrir aqui o nosso browser, web browser, e vamos tentar navegar no nosso servidor, tanto pelo IP, tanto pelo nome de domínio. Vamos digitar aqui o IP primeiro, é o 92.168.10.254. Vamos dar um Enter. Podemos observar que essa máquina não consegue acessar o servidor. Por quê? Porque aqui vocês podem ter observado que nós temos uma estrutura de VLAN. Para que a VLAN possa ocorrer, nós temos que implementar nessa interface aqui uma comunicação que possa ser estabelecida entre o roteador e também os nossos hosts, tá? Então, olha só como nós podemos observar essa implementação. Vamos vir aqui no switch e vamos dar um comando chamado show running config. Depois de ter feito isso,
vamos observar que nessa interface, chamada Fast Ethernet 1, e aqui no caso a 2, vocês podem observar que a Fast Ethernet 1 ela já tem uma configuração para acessar a VLAN 10, que é a nossa rede virtual 10. Mas a interface 2, que vai para o servidor, não tem nenhuma implementação. Então, nós temos que ativar essa opção de VLAN para a gente conseguir fazer com que esse servidor pertença a essa rede, essa VLAN 10. Para fazer isso é muito simples. Vamos acessar aqui o modo de configuração global, configuração de terminal. Vamos acessar a nossa interface que depende da nossa configuração, que é a Fast Ethernet 2, e vamos atribuir ali um endereço IP. No caso, melhor, não o endereço IP, vamos atribuir a um comando de acesso àquela VLAN 10. O comando é switchport mode access e depois switchport access VLAN 10. Depois de ter feito isso, podemos perceber aqui no show running config que tanto a interface 1 já estava configurada e também a 2 tem a mesma configuração para acessar a VLAN 10. Agora sim, podemos perceber que o cabo aqui ele mudou de cor, né? Está numa cor âmbar e ele está carregando essas configurações. Vamos acelerar um pouquinho o tempo aqui. Passado aqui alguns segundos, vamos agora testar mais uma vez e vamos ver se essa máquina consegue localizar o seu servidor dentro da mesma rede. Feito isso, podemos concluir que tanto a nossa comunicação de VLAN ela funcionou, a implementação para a interface ela está ativa. Toda vez que insere um novo computador dentro do switch, você tem que ter a interface aceitando a usabilidade daquela VLAN. Da mesma forma, podemos testar que nosso servidor web está funcionando plenamente. Para garantir esse funcionamento, podemos pingar aqui do servidor até o roteador para testar esta conectividade. Vamos dar um ping, vamos digitar aqui o endereço do gateway. Podemos perceber que o ICMP enviou 4 pacotes e recebeu os 4. Então nós tivemos 100% de funcionamento. Bom, depois de ter falado tudo isso, é o momento que nós vamos implementar o nosso serviço de DHCP, o protocolo de host dinâmico aqui, que vai ser uma implementação extremamente importante. Considerando então que as máquinas terão o serviço via DHCP, vamos até colocar o nome delas aqui, elas vão obter endereço via DHCP, e o servidor que está aqui nessa rede, ele não obterá esse endereço via DHCP, porque por padrão de segurança, usabilidade, ele sempre terá um endereço estático associado a ele. Para tal, vamos implementar aqui então o DHCP. Vamos começar. Primeira coisa, vamos vir nas máquinas, vamos tirar aqui do IP estático, vamos colocar DHCP. Vocês podem perceber que não tem nenhum servidor implementado, então ele vai pegar aqui o endereço chamado APIPA, que a própria máquina o atribui. Da mesma forma, vamos vir aqui e vamos desconfigurar aqui. Sendo assim, a partir desse momento, essa máquina não tem nenhum endereço IP, né, aceitável nem nessa máquina aqui, apenas um endereço genérico. O que nós vamos fazer? Nós vamos implementar um servidor DHCP no nosso roteador. Nesse roteador que nós vamos agora dar o nome dele de RB roteador de borda. Vou colocar roteador borda. E ele vai ser o nosso servidor DHCP para esta rede e também o servidor DHCP para essa rede. Vamos implementar aqui agora. Vamos dar um enable. Configure terminal. E agora vamos aqui implementar o DHCP. IP DHCP. E vamos dar um comando chamado excluded address para fazer uma exclusão dos endereços que já foram configurados. Neste caso, configurados estaticamente. Neste caso, vamos excluir para a rede de cima este endereço e o endereço que está aqui configurado para o nosso gateway. Sendo assim, 92.168.10.1 e também vamos fazer a exclusão do endereço .10.254. Depois de ter excluído os endereços já associados estaticamente,
vamos criar nosso pool DHCP. O pool DHCP é uma faixa de endereços que nós temos aí como ideia predispor a distribuição de vários endereços IPs. Sendo assim, quando a máquina fazer uma solicitação de endereço IP para o servidor DHCP, ela receberá o endereço disponível dentro de uma faixa de endereços. Para fazer isso, vamos criar aqui uma configuração chamada IP DHCP pool e vamos falar aqui que o nosso pool, vamos dar o nome VLAN 10. Depois de ter implementado aqui o PDHCP pool VLAN 10, nós vamos então utilizar o comando network para selecionar a rede que terá o pool de endereços a ser distribuído via DHCP. Neste caso, a rede é o 92.168.10.0, que é a nossa rede de cima. Vamos colocar a máscara de subrede 255.255.255.0. Depois de ter implementado, nós vamos então apenas informar via DHCP o nosso servidor DNS, neste caso é o DNS Server. Vamos aplicar o comando, no caso aqui o endereço do DNS Server, que é 92.168.10.254, e para finalizar essa implementação, vamos informar o default router, que é o nosso gateway padrão. Então vamos falar que o gateway padrão é esse endereço aqui do roteador que vai fazer a saída dessa rede para outras redes. Então o endereço dele é 192.168.10.1. Feito isso, finalizamos então a nossa implementação. Podemos checar as configurações com o comando do show run e aqui podemos visualizar que nós criamos para o DHCP tanto as exclusões, tanto também a implementação da VLAN 10. Vamos testar agora ligando aqui o PC0 IP configuração e podemos observar que ele já pegou o primeiro endereço válido após o ponto 1, que é o endereço que está sendo atribuído estaticamente, e as informações de full gateway e também DNS. Iremos implementar o servidor DHCP também para a nossa rede que está equivalente aqui à nossa VLAN 20, que é a rede 20. Vamos implementar essa mesma estrutura de comandos agora para a outra rede. Vamos dar aqui um exit e vamos atribuir aqui os comandos necessários. IP DHCP excluded address e vamos fazer exclusão do nosso endereço aqui, que é o nosso gateway, 192.168.20.1. Vamos criar nosso pool DHCP e o nosso pool DHCP se chamará VLAN 20. Agora nós entramos numa subconfiguração DHCP e vamos criar aqui a faixa de rede para disponibilizar endereços com o comando network e digitando o endereço da rede da nossa VLAN 20. E vamos colocar também a máscara de subrede equivalente a essa VLAN. Feito isso, criamos a nossa faixa de endereço que será disponibilizado. Vamos também criar nosso servidor DNS Server. Vamos falar que nosso servidor DNS Server é o 92, aquele servidor que foi configurado na outra rede, tá? É o 92.168.10.254. E agora o nosso default router, né? Default router, que é o nosso gateway, que é esse endereço aqui desse roteador, dessa interface, será atribuída com o default router. O comando agora é 192.168.10.20.1, que é o endereço IP desta interface. Feito isso, então vamos dar o Enter. Nós configuramos então tudo do DHCP. Vamos vir aqui no DHCP, configuração de IP, e agora vamos desligar aqui, reconectar. Podemos observar que ele pegou o endereço IP da rede 20, da mesma forma que o default gateway é também da rede 20. Vamos ver se a comunicação ela continua funcionando. Vamos pingar na rede 192.168.20.1, funcionando corretamente. Vamos daqui ao IP config, podemos visualizar as informações que foram atribuídas via servidor DHCP. Então, dessa maneira, concluímos aqui a nossa implementação do nosso servidor DHCP, sendo que o nosso roteador de borda
sendo implementado para servidor DHCP para esta VLAN e depois implementamos também o servidor para esta VLAN. Está funcionando corretamente. Implemente este laboratório na sua casa e aprenda cada dia mais com o servidor DHCP. Muito obrigado e até a próxima.